Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre demografia, sobre os estudos populacionais. Então, olha o tópico de hoje: crescimento populacional. Então, queria que você desse uma olhadinha aí no que eu acrescentei para vocês, no que eu coloquei para vocês analisarem aí. Dá uma olhada. Você deve estar falando assim, pô, Romulo, você é maluco, mas hoje você se superou. Isso aí tá parecendo uma fórmula de física, uma fórmula de matemática. Que parada é essa? De fato, é uma fórmula de matemática. Dá uma olhada aí, ver se está entendido. Dá uma analisada, dá um confere aí, tá certo? Ó, para ajudar vocês, dá uma olhada pro título: Crescimento populacional. Agora, tenta lembrar de alguns assuntos, de alguns momentos, né, que marcaram os vídeos, né, das aulas anteriores, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre população. Vê se dá para dar um gancho, vê se dá para dar um auxílio. Vamos lá. O que acontece? Com essa fórmula aí, eu queria chamar a atenção para vocês para alguns, né, para alguns temas. Alguns temas, inclusive, que a gente já destacou aqui, quando nós falamos sobre o processo migratório. Né, quando eu destaquei para vocês um pouquinho, falei sobre processo migratório. Isso aqui, gente, é para você não confundir crescimento populacional com crescimento vegetativo ou natural. Tá legal? Não quero que você confunda. Certo? Como assim? Então vamos lá, vamos desmiuçar essa formulazinha aqui. Vamos pegar aqui, ó. Quando a gente fala de crescimento de CP, significa, ó, crescimento populacional. Tá claro? Como que a população de um determinado território ou país, né, ela cresce? Ela cresce, você deve estar pensando, pela diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Então você vai identificar, né, a questão de natalidade e de mortalidade. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Então, quando a gente fala de natalidade, nós temos uma relação com nascimentos. Quando a gente fala de mortalidade, nós temos uma relação com morte. Essas duas taxas, né, são dadas por 1000. Né? São dadas por 1000. Então, aqui, ó, CV vai significar crescimento vegetativo. É crescimento vegetativo ou natural. Rômulo, por que natural? Porque é natural que as pessoas nasçam, que as pessoas morram. Né? Então você pode perceber que dentro dessa realidade nós podemos ter um crescimento vegetativo positivo e um crescimento vegetativo negativo. Você está falando assim, caraca, peraí, deixa eu só entender, vamos de novo, vamos devagarzinho. Crescimento vegetativo positivo, bacana, fez sentido. A natalidade, o número de nascimentos supera o de morte. Agora, crescimento vegetativo negativo, por que eu posso ter um crescimento negativo? Pode, imagina uma conta de banco. É só você tirar um valor maior do que aquele que você consegue depositar, né? Que você consegue repor. Sua conta vai aumentar negativamente. Então, dentro dessa relação matemática, quando você tem uma determinada localidade onde a mortalidade é maior do que a natalidade não consegue se equilibrar, nós temos de fato um crescimento vegetativo, né, negativo, certo? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo, né? Você fala assim, pô, mas isso acontece? Acontece. Vamos pegar alguns países europeus, né? Alguns países europeus estão bem avançados aí na transição demográfica. Eu falei, repete, Romulo, transição demográfica? É isso aí, transição demográfica. O que é transição? Uma passagem, né? Mas não fica preocupado não que a gente vai ter uma aula específica, né, para falar sobre transição demográfica. Mas, né, quando a gente fala de taxa de natalidade, a gente está relacionando essa taxa de natalidade à taxa de fertilidade ou fecundidade, que nós já vimos, que é justamente, né, aquela relação com o número de filhos, né, que espera-se que uma mulher tenha em período fértil. Tá certo? Ou seja, a relação entre crianças e o número de mulheres em idade fértil. Aqui no Brasil, por exemplo, né, o IBGE apresenta entre 15 e 49 anos. Certo? Quando você tem uma taxa de fertilidade baixa e reduzida, obviamente nós temos uma interferência no número de nascimentos a cada 1000. Repararam? Nós temos uma interferência. Então, onde você tem, né, locais onde você tem uma taxa, né, de fertilidade que não repõe, que está abaixo de 2,1, né, que é a taxa de reposição, nós discutimos isso no vídeo passado, né, a cada dois, né, você precisa de 2 indivíduos para gerar 1, e esse 0,1 tem a ver com aquela margem de segurança, né, porque alguns indivíduos podem morrer antes de entrar no período fértil, então 2,1. Significa que você não está tendo uma reposição, certo? E países europeus também, a gente precisa olhar também pelo lado da mortalidade, né? Alta expectativa de vida, uma grande concentração de população idosa,
consequentemente, nós temos, né, uma taxa de mortalidade elevada. O continente europeu, a taxa de mortalidade é bem elevada. Aí você fala, caraca, muito elevada, mas a maioria dos países europeus apresentam alto padrão de vida. Então, está relacionado, né, pela grande concentração de idosos. É diferente uma taxa de mortalidade nos países africanos, em muitos países africanos, sobretudo na África subsaariana, que a taxa de mortalidade é relacionada aos fatores estruturais, né, aquelas consequências de um processo de expoliação, de exploração histórica dentro da divisão internacional do trabalho, dentro da própria evolução do sistema capitalista, somados, né, a um processo de inserção precária, políticas públicas negligentes, né, problemas relacionados a serviços públicos, incluindo saneamento básico, água, esgoto, né, coleta de lixo, a questão da insegurança alimentar, guerras, conflitos, né? Nós temos que entender isso, né? Essas relações qualitativas diferentes, tá certo? A gente precisa analisar, não significa apenas a gente analisar pelo olhar, né, quantitativo, ou seja, poxa, o continente, em termos, né, proporcionais, o continente europeu tem uma taxa de mortalidade muito elevada, o continente africano também, mas em termos qualitativos são critérios diferentes. Tá legal? A gente vai estudar isso bacana quando nós falarmos de transição demográfica. Agora, voltando para cá, certo? Então, uma população, ela pode crescer, certo? Ou diminuir, certinho? Um crescimento negativo relacionado à taxa de crescimento vegetativo. Concorda, né? Só que essa, né, não é o único fator que influencia no crescimento populacional. Nós também temos a questão da entrada e de saída de pessoas. Então, você já está fazendo, né, tá fazendo um pouco de sentido para vocês. Então, aqui você já tem o quê? O saldo migratório, tá certo? Como que você entende isso? Lembre-se que aqueles indivíduos que entram são chamados de imigrantes e aqueles indivíduos que deixam uma determinada área são chamados, né, de emigrantes. Então, lembra do macetezinho que eu dei? Imigrante é quem invade. O emigrante é quem vai embora. Então, o saldo migratório, né, é conseguido através do número de indivíduos que chegam e o número de indivíduos que deixam uma determinada área, tá bom? Então, se você tem uma área onde a repulsão é muito forte, o saldo migratório vai ser negativo. Significa que a taxa de emigração é maior do que a taxa de imigração. Tudo bem? Certo? Ao mesmo tempo, se você tem uma área, uma região, um país onde os fatores, né, atrativos são muito fortes, são muito elevados, tá certo? O que a gente vai ter? Né? Melhores condições de vida, né? Oferta de empregos, escolaridade com a possibilidade de continuar os estudos, né? Salários mais elevados, maior qualidade de vida, segurança, né? Respeito das mais variadas formas, é uma área que vai atrair. Então, a tendência é que essa área seja uma área atrativa, onde a taxa de imigração, ou seja, a taxa de entrada, é maior do que a taxa de saída, apresentando um saldo migratório positivo. Tá legal? Então, a relação entre o crescimento vegetativo, que é conseguido entre a relação matemática entre natalidade e mortalidade, mais o saldo migratório, que corresponde à relação matemática entre imigração e emigração, entrada e saída de indivíduos, né? Bacana, é o que nós temos o nosso crescimento populacional ou demográfico, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você aí. Então agora eu quero que você olhe de novo, analise essa formulazinha que eu botei para vocês aí, ver se está claro agora, tá bom? Aqui, grande abraço.